Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nos dias que correm, em que a nossa civilização enfrenta inúmeros desafios, sejam relacionados com o clima, com o ambiente, com a agricultura, com a economia, com a saúde, com a educação, com a cultura, com o envelhecimento demográfico, com o crescente aumento das desigualdades, urge aos políticos, líderes e decisores o livre arbítrio para, na tomada das suas posições e decisões, agirem em conformidade com a responsabilidade que lhes foi delegada pela população e estabelecerem planos, políticas, estratégias e ações que vão de encontro aos desafios atuais e visem de forma pragmática a resolução das problemáticas existentes. É isso que a população anseia. Não se pede apenas a execução de políticas no curto prazo, mas mais importante do que isso, exige-se uma estratégia concertante em matéria de sustentabilidade social, económica, financeira e ambiental. Mas isso parece-me que todos já sabemos, pelo menos em teoria, presumo. Porque na prática, depois do que vimos na semana da discussão do orçamento do PIDAR, apenas me resta lamentar a atitude redutora, simplista, exclusivamente de interesse partidário, demonstrada pelo grupo parlamentar do PSD e do CDS, que de forma abstrata e irresponsável decidiram de 229 propostas de alteração apresentadas ao orçamento, rejeitar 228. As propostas não são avaliadas pelo seu mérito, mas sim pelo seu proponente. É importante esclarecer que nem nós, nem a população, tampouco, acredita que de todas as propostas apresentadas apenas uma tivesse valor. E confesso, ficamos até um pouco estupefactos, para não dizer agastados, quando percebemos que no grupo parlamentar que suporta o Governo, reforçado nesta legislatura pelo CDS, não tivesse existido um elemento capaz de dizer: espera, esta medida pode vir a beneficiar as pessoas. Ou vamos olhar de forma crítica para os conteúdos apresentados e, em prol do benefício da população, agregar esta ou aquela proposta. Pedia-se a este Governo e ao grupo parlamentar em suporte do mesmo uma atitude mais consciente e que aliasse as ideias e os contributos dos 23 deputados do nosso Parlamento, que representam 43,10% dos votos sufragados. Principalmente no momento em que os desafios são cada vez maiores e façam um orçamento que nada traz de novo relativamente ao ano anterior, em que nem os velhos desafios conseguiu resolver. Para relembrar algumas das propostas apresentadas pelo PS Madeira: apoio à natalidade, gratuitidade das creches e pré-escolar, alimentação, transportes e manuais escolares gratuitos na escolaridade obrigatória, alimentação saudável nas escolas, resolução das altas problemáticas, diminuição das listas de espera na saúde, estabelecer um plano estratégico para a saúde mental, criar um plano regional contra a pobreza, ou um complemento regional ao abono de família, redução dos encargos com as prestações de serviço, entre outras tantas. Custa-nos acreditar que estas propostas, por exemplo, não sejam para vós importantes. Para a população, sem dúvida que são. Havia também, entre muitas, uma que consistia em medidas de equilíbrio, através da redução dos gabinetes dos membros do Governo. Mas esta compreende-se pelos gastos apresentados pelo Governo nas últimas semanas em nomeações, por que motivo não vos interessa. Na saúde vivemos um tempo de grande instabilidade, onde o Governo, em vez de apresentar uma atitude de credibilização e valorização do sector, passa para o campo das ameaças aos profissionais de saúde, quando existe uma enorme dificuldade por parte do CESARAM na captação de médicos. Deixando de parte estas questões, passemos a outros aspectos para os quais devemos todos nos focar. Desafios demográficos. Índice de envelhecimento cresce. As habitações estão ao abandono. O êxodo rural cresce. E a par que a população idosa vai partindo. As casas fecham e são deixadas ao abandono. Juntamente com as casas, as terras, a identidade, os costumes e as tradições que são a herança de gerações que já não voltam. Quais as medidas do nosso Governo? Zero. E porquê? Porque não será com habitação social que vamos levar mais pessoas para o norte. Falta o essencial. É um cenário que, para ser invertido, carece mais do que boa vontade. Carece de dedicação contínua e de um plano de quase emergência.
Acreditar que é mesmo possível contrariar o declínio demográfico. Acreditar nas pessoas e trabalhar para as pessoas. O meio rural e a natureza são a identidade da Madeira e o elemento mais importante da nossa história, sob a qual foram construídas as égides de uma sociedade que atualmente depende essencialmente do turismo. O meio rural deve ser preservado, incentivando as pessoas a voltar, mas o desafio é enorme. Existem as infraestruturas e as vias de comunicação, mas não existem os planos de ação. Representamos as pessoas e eu represento as pessoas do Norte, de Santana e do meio rural. Na discussão do orçamento abordei a problemática dos transportes, mas nem resposta obtive. Neste momento, os acessos rápidos servem mais como rota de saída do que de entrada. Investimentos públicos que caem no esquecimento e ficam no abandono, por exemplo, e isto só num raio de 15 km no concelho. Complexo Balnear do Faial, a zona de lazer do Complexo Balnear do Faial, o Complexo Balnear de São Jorge. Enfim, a população merece mais e melhor. Olhar o nosso passado, respeitar as nossas tradições e, no presente, utilizar todos os meios e conhecimento existente para melhorar a vida das pessoas. Não me refiro a voltar a viver a 1920, como referiu o Sr. Secretário da Agricultura. Mas se ao menos pudéssemos atingir o brilho da pecuária nessa altura, como não seria? Neste orçamento IPIDAR, agora aprovados, podia estar previsto, com maior rigor, uma verdadeira intenção de potenciar as zonas da nossa ilha que estão mais isoladas. Mas o que aconteceu? Rigorosamente nada. Não podem ser replicadas medidas, criados os incentivos e, após uma candidatura ou 10, vir a público dizer que se faz muito e sem enganar a população. Mas no que toca a enganar são especialistas. Olhemos para o caso da aquacultura. Antes não haveria mais jaulas. Agora, depois dos votos, as jaulas serão para avançar. Mesmo conhecendo todo o impacto negativo que essa decisão trará. A estrada das Ginjas, igual. A educação. Na Madeira, o número de alunos por níveis de escolaridade reduz em todos os níveis. Em Santana, os meninos do Norte não têm as mesmas oportunidades dos meninos do Sul. Temos escolas em que chove por entre as lâmpadas e corredores, onde a luz a partir das 17 horas já não é possível percorrer, não há luz, os corredores. Existem campos para desenvolver atividades desportivas, é verdade, mas que por falta de cobertura no inverno não podem ser utilizados. Escolas com quadros interativos sem contratos de manutenção, que não funcionam e apenas servem de decoração. Docentes doentes sem substituição, isto tudo já foi falado, mas continua tudo igual. Recusamos continuar a ouvir da parte da maioria parlamentar que tudo está feito. Recusamos ouvir que não podem haver medidas para melhorar. Recusamos que todas as medidas já estão implementadas. Mas esta é melhor ainda. Recusamos os mesmos argumentos usados há décadas para distrair a população. É a República, é Lisboa, é os Açores, é o Partido Socialista, mas nós estamos na Madeira. Recusamos as mesmas comparações de sempre. Recusamos a vossa abordagem de adulterar e atribuir novos sentidos a assuntos que são importantes e apresentados para a população. O que falta a esta maioria parlamentar PSD-CDS? Falta saber trabalhar em equipa. Falta compreender que o trabalho em equipa traz crescimento. Falta reconhecer que as partes contribuem para o todo. Aponte. A retórica constante, as acusações, as ofensas já deviam ser dialéticas do passado. São cada vez menos as pessoas que se revêem nesse discurso. Olhem para os últimos 8 anos de história. As pessoas precisam de ver mais empenho, trabalho, dedicação. Não é descredibilizando um adversário que o torna mais fraco. Vamos ouvir a senhora deputada, faz favor. A competência do grupo parlamentar do PS é reflexo de anos de trabalho. A individualidade de cada um representa resiliência, perseverança e esperança. A política de hoje não é a política de ontem. Cada vez mais os cidadãos procuram quem os defenda e os represente com os valores que devem existir na nossa sociedade. De facto, na Madeira estamos a assistir a essa mudança. É um caminho que está a ser longo, mas percorrê-lo trará mais estabilidade e equidade à nossa região. É para lá que caminhamos. A participação dos cidadãos é uma das metas da política atual. Não é os mandando calar e não ouvindo os seus anseios. Somos um grupo parlamentar forte, coeso, formado e preparado. A Madeira pode contar connosco. A política está a mudar e a democracia está a mudar. Acompanhem-nos nessa mudança. Obrigada.